Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Future Hacker, um papo ótimo aqui com o Mauro Cavaletti. O Mauro, vamos agora falar um pouquinho do mercado de comunicação. Você acredita, cara, que o mercado publicitário, o mercado de comunicação, de mídia, ele está conseguindo acompanhar as grandes mudanças tecnológicas? Uma coisa que é interessante, que a gente percebe, é que normalmente até o próprio criativo das agências, normalmente, são os mais refratários à mudança e adesão de novas tecnologias. Você acredita nisso, nessa afirmação? A primeira pergunta é se está conseguindo acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Eu acredito sim. Transformações enormes estão acontecendo dentro desse mercado, né? Não só no que diz respeito ao uso da tecnologia diretamente, mas ao acesso à cultura que o desenvolvimento da tecnologia foi abrindo ao longo do tempo, né? O que implica, entre outras coisas, na democratização da criatividade, né? Tem uma acessibilidade hoje aos processos criativos que vão desde as plataformas que a gente conhece de mídias sociais que ficam operando essas linhas, essas dinâmicas criativas em pequenos momentos com as pessoas e até se expandir em situações em que certamente a criatividade tem sido parte mais presente de acho que praticamente todas as operações não só de uma agência, mas de qualquer outra empresa, né? Principalmente agências como parte são empresas da economia criativa. Agora, quanto ao criativo ser o mais resistente, eu discordo, né? Assim, eu preciso discordar disso porque eu não sou nada resistente ao avanço tecnológico e eu sou um criativo. Obviamente tem criativos e criativas, pessoas que funcionam melhor em disciplinas que são menos tecnológicas, e isso é uma coisa natural, né? Isso em qualquer área, em qualquer profissão, isso acontece. Talvez essa percepção que a gente tem, que a gente empresta, né, de alguns pontos de vista externos, de que o criativo ele é o mais resistente dentro de uma indústria em transformação, talvez ela esteja ancorada no fato de que o criativo foi uma peça fundamental, né? Foi crítico, né? O caminho crítico passava pelo criativo dentro das agências por muito tempo. Principalmente no Brasil, nós tivemos grandes estrelas, né, dentro da propaganda. Em um momento em que a propaganda tinha uma relevância de geração de cultura pop muito grande, e nós tínhamos grandes líderes criativos no Brasil, inclusive os CEOs das agências eram criativos, né? Nós tínhamos todo um desenho que ele era feito em torno daquele processo criativo, e essas pessoas operavam muito bem. E esses processos foram sendo transformados ao longo do tempo. Então, eu acho que tem novos criativos, tem novas atitudes, e eu olho de uma maneira muito positiva para isso, embora você tenha razão, muitos dos meus colegas reclamam dessa nova ordem. Eu olho para essa nova ordem de uma maneira muito, muito interessada, muito curioso, porque o fato de a gente ter mais pessoas operando os seus processos criativos e ele ser mais distribuído, coloca a criatividade em um lugar dentro do negócio muito especial, né? O que torna as pessoas que conseguem operar o pensamento não linear, o pensamento menos racional, coloca as pessoas num lugar muito especial também, né? Então os criativos eles são muito necessários nesse processo todo. E assim, a criatividade, né? Quer dizer, a gente todos percebem que hoje permeia uma agência inteira, né? O mídia tem que ser criativo, né? Toda a parte de planejamento estratégico tem que ser criativo. Você acha que o conceito de uma área de criação, ela datou, assim, ela ficou para trás, ou ela ainda é importante ter uma área de criatividade separada do resto? Eu vou tomar a liberdade de desconstruir um pouco essa pergunta, que é para eu poder dar a resposta mais justa para ela, tá? Eu acho que o que datou foram os departamentos, né? Foram os nichos, foram né, os territórios dentro das agências, né, separados. Talvez fizesse sentido dentro daquele modelo, que era um modelo mais industrial, né, que reproduzia o pensamento industrial, e hoje ele não faz sentido. Não faz sentido você fechar grupos em nichos, né? Como você falou, a mídia passa a ser criativa, então é perfeito. A mídia também, enquanto um departamento separado, também não faz sentido, pelo menos no meu ponto de vista, né? Então eu não acho que o que está datado seja um departamento de criação. O que está datado são os departamentos, né? Agora, o papel do criativo, aquelas pessoas que conseguem operar bem o lado direito do cérebro, né?
conseguem ser mais intuitivos, que conseguem fazer aquelas ligações inesperadas, né? Elas têm um valor muito grande. E se isso implica nas pessoas sentarem num canto separado do outro, eu não sei dizer, né? Acho que tem processos, tem momentos para você ter recolhimento e tem momentos dentro do processo que você precisa trabalhar coletivamente. E eu acho que a gente está sendo cada vez mais requisitado, mais desafiado e mais treinado para poder operar dessa maneira, né? Uma coisa que a gente percebe, né, é cada vez mais o crescimento das houses, né? Quer dizer, as empresas internalizando, né, os processos criativos, somado com a área de dados, market intelligence, etc., né, big data, etc. Como é que as agências tradicionais, assim, como é que ela consegue sobreviver nesse cenário, né? Porque, assim, teoricamente, né, toda a parte de dados, né, ela é um trabalho dos próprios clientes, que eles têm todas as suas ferramentas, etc. Qual o papel dessa agência nesse cenário? Como é que ela continua sendo competitiva para estar atuando nesse mercado? Tem algumas coisas que estão implícitas nessa pergunta, né? A primeira delas é que, assim, ao longo dos anos, ao longo das décadas, a estrutura da organização de uma agência, ora ela refletia a organização dos clientes e ora os clientes refletiam a organização da agência. Essa colaboração sempre foi muito importante, né? Sempre foi muito rica. Eu acho que esse momento está acontecendo da mesma maneira. As houses, elas têm aparecido muito... reportadamente, a gente ouve as pessoas falando muito sobre um espaço vago que foi deixado pelas agências, mas eu acredito que, como você mesmo falou, algumas informações, elas pertencem realmente à empresa, né? E você precisa operar criativamente aquilo também. Da mesma maneira que algumas informações, alguns dados vão estar naturalmente dentro do domínio das agências, dentro do domínio dos veículos. Eu não estou aqui de maneira nenhuma defendendo a existência natural das agências, mas as agências sempre foram muito boas também para recrutar e agregar talentos muito, muito especiais, né? Sempre foi uma fonte de talentos muito grande e eu acho que continua sendo. E eu acho que esses talentos são importantes para essas empresas também, né? Da maneira que eu opero, eu opero como um forasteiro, né? Eu sou o Chief Outsider Officer. Eu sou aquele que chega com um grupo e vai trazer uma maneira, um processo de trabalho diferente, né, daquele que eles estão acostumados. Vou trazer algumas pessoas que vão olhar o trabalho deles com um ponto de vista diferente também, renovado. Vou gerar algum ruído, vou gerar alguma provocação, porque isso é saudável dentro desse espaço. E a gente sabe, né, que a presença de pessoas de fora dentro dos processos tem sido, por muito tempo, fontes de inspiração e fontes de avanços muito grandes, né? E não é só na propaganda e não é só nas indústrias criativas, né? Se você, por um tempo eu fui pesquisador na USP e nós falávamos muito sobre isso, que dentro dessa mudança de paradigma que nós estamos passando, esse momento de transformação, grandes saltos aconteceram quando pessoas cientistas de uma disciplina ou de um domínio mudaram para outro, né? Então você tem um engenheiro de computação que vai para a biologia e consegue mapear DNA, e você tem um biólogo que vai trabalhar com neurociências. Você consegue fazer pontes e observações de realidades diferentes e quebrar paradigmas quando você tem um olhar externo. Então, eu acho que esse olhar externo que uma agência pode colocar para um cliente, ele é saudável. Eu acredito muito na visão externa. Agora, o formato com que isso, né, como a maneira que você organiza esse processo, a maneira como você organiza o seu trabalho, qual o valor que você oferece para esse cliente, isso pode variar, né, em forma, número, cor. Muito bom. E por falar em forasteiro, né, eu vou falar agora um pouquinho de futuro. Você vai entender porque eu estou falando de forasteiro, né? Quer dizer, mais ou menos 2017, cara, eu estava lendo um report, né, de uma pesquisadora de Stanford, né, que o nome dela é Melissa Valentine, alguma coisa assim. E ela lançou em caráter experimental um projeto que se chama Flash Organization, né, que é, na verdade, o quê, cara? É criação de projetos complexos na nuvem, onde qualquer pessoa do planeta pode se habilitar, se aplicar aquilo lá, e caso ela tenha uma competência, né, que o projeto necessite, né. Você acredita que isso poderia ser uma grande revolução no mercado de comunicação? Quer dizer, você está em diversos projetos, diversas empresas no mundo inteiro. Você acredita que isso pode ser uma grande tendência? E caso sim, quão longe nós estamos dessa realidade?
Eu acredito nessa proposição dela, né? Acho que nas minhas próprias pesquisas, naquele fragmento do meu tempo que eu usei dentro da pesquisa acadêmica, né, ensinando design e pesquisando, consegui vislumbrar alguns momentos em que nós fazíamos, que havia uma construção para esse caminho. Então eu acredito muito nisso, né? Principalmente com auxílio de machine learning, de inteligência artificial, porque nós vamos conseguir conectar, e das conexões, né, das redes, né, como a gente conhece hoje, nós vamos conseguir conectar pessoas que tenham conhecimento em determinado assunto a contextos onde aquele determinado assunto vai caber, aquela expertise vai caber muito bem, e aquele assunto ele é suficientemente interessante para aquela pessoa, para que ela entre naquele fluxo e dê o seu input. Olha, André, eu acho que essa proposição de você poder cooperar globalmente, né, fragmentadamente, né, dentro de uma rede e convergir essas pessoas para um trabalho criativo em conjunto é absolutamente não só viável, como ele é verdadeiro. As pessoas têm feito isso, né? Se isso vai funcionar dentro da propaganda, como um standard eu não sei, mas como experiência ele já está funcionando, né? Eu passei alguns meses do ano passado trabalhando em uma rede com alguns ex-colegas do Facebook, e ela operava exatamente dessa maneira. Nós estávamos cada um geograficamente diferente. Eu acho que essa questão nossa do isolamento nos preparou, nos ajudou bastante para fazer isso, né? E nós contribuímos para a construção de projetos múltiplos que aconteciam em paralelo ao mesmo tempo, com equipes diferentes, e nós nos reuníamos e operávamos aquele trabalho, né? Eu cheguei a ter sessões em que o meu cliente direto, o CEO da empresa para quem eu estava trabalhando, ele estava baseado em Londres, eu estava aqui em São Paulo, eu tinha um designer trabalhando comigo em Portugal, a ilustradora estava em Barcelona e o diretor de criação dele na Índia. E o pessoal de desenvolvimento, um em Los Angeles e outro na China. E nós nos encontrávamos e operávamos e trabalhávamos ali e fechávamos aquela sessão e falávamos através do WhatsApp ou de qualquer outro veículo, e nos encontrávamos periodicamente para poder verificar o processo como ele estava andando. Perfeitamente, funciona muito bem. Eu não sei como o projeto está hoje, porque eu acabei me distanciando um pouco para poder focar de volta na construção do processo dos hacks aqui, que eu vinha me dedicando mais, mas ele é perfeitamente viável. Agora, ele pede também uma preparação, né? Ali naquele caso, nós estamos falando de pessoas que já tinham tido uma experiência, nós fomos ex-colegas no Facebook, tinham pessoas do Google, outras culturas que estão já acostumadas e preparadas e educadas para trabalhar dessa maneira, né? Você já sabe que você vai chegar ali, tem uma economia de quanto você contribui, de quanto você ouve, de quanto você vai desenvolvendo percepções, né? A gente estava falando sobre economia comportamental, você vai desenvolvendo percepções de como tirar o melhor e como dar o melhor suporte para o meu colega versus eu preciso impor a minha ideia, o meu ponto de vista. É uma outra dinâmica, é um outro tipo de trabalho, mas ele é absolutamente viável. A gente fez coisas muito legais juntos desse jeito. Tem um outro também, acho que movimento, que também a gente pode pensar, né, que na verdade foi um grande profissional de marketing, né, que ele acabou de lançar uma agência onde ele está trocando, né, prestação de serviço por participação de equity, né, nas empresas. Esse também pode ser um futuro novo modelo de mercado? Tem acontecido, não é um caso só que a gente vê isso, vê alguns casos. A premissa dele já é interessante pelo seguinte, que essas pessoas estão trocando as suas experiências, os seus talentos, né, os seus pontos de vista, o seu trabalho intelectual e criativo funciona como se fosse um investimento realmente naquela empresa. Então, ele tem um valor igual ao valor capital, né? Então, eu acho que é um passo adiante na percepção de um mercado que ele funciona em cima de venture capital, né? De capital de risco. Existe aí um outro capital de risco que é um capital intelectual de risco, um capital criativo de risco, né? Que essas pessoas estão fazendo. E isso é muito interessante. Isso, por essência, é interessante. Agora, é uma relação que ela implica, primeiro, que quem está oferecendo isso esteja numa posição que possa fazer um investimento do seu tempo, né, do seu talento, sem ter um retorno imediato, e requer um compromisso muito, muito grande, muito próximo com o seu parceiro, o seu cliente que está recebendo esse trabalho, né, ou que está, eu acho que no caso de todo mundo que está numa situação como essa,
do seu parceiro que está co-criando ou colaborando com você, porque em determinado momento aquele tiro de trabalho que você dá, ele começa a abrandar e você fica dependente, né? Você confia na execução daquele trabalho da melhor maneira possível pelo seu parceiro, né? E porque você vai receber o retorno disso lá na frente. Então, uma relação de confiança incrível, né? Que as pessoas reclamam que hoje os clientes e as agências, a relação de confiança, ela está se esvaziando ao longo do tempo. Essa é uma relação de confiança que é muito profunda e ela é muito visceral, né? Perfeito. Acho que são 2 modelos aí, né, bem interessantes, né, para a gente ficar de vista, né, a gente que está falando de projetos que vão gerar grande impacto no futuro. Então, você já falou que já é uma realidade, mas ainda não está totalmente disseminado, né, mas já com essas experiências aí. E essa segunda aí, que é interessante também, essa parte de equity, a gente começa também a fazer uma mistura desse ecossistema de startups com o mercado de comunicação, são teoricamente caminhos que nunca caminharam muito juntos aí. Sim, são dois modelos muito importantes, mas eu queria frisar também que nós falamos de um terceiro modelo aqui, que talvez seja o coração da conversa que nós estamos fazendo aqui, que é o modelo de colaboração criativa, né, de imersões de cocriação com os clientes, que é um modelo muito diferente da operação que as empresas vêm exercendo ao longo dessas décadas, né, e que ele é muito poderoso, porque ele é capaz de gerar soluções que elas são multidimensionais, né? Elas são plurais, elas são diversas, elas têm pontos de vista diferentes dentro de uma solução que ela é compartilhada, e é muito poderoso isso também como modelo. Não, perfeito. Inclusive ia ser exatamente minha última pergunta, né? Falar, porque o que você falasse da Bitniq, né? Assim, né? Quais tipos de empresa, perfis de empresa que vocês acreditam que geram mais valor? Que momento que ela fala assim, não, eu vou chamar a Bitniq porque é importante aqui para perpetuação ou para transformar o meu negócio? Qual é o momento ideal? Do ponto de vista da empresa, eu acho que é o momento em que ela está procurando inovação, que ela está procurando acelerar projetos, né, que dão os saltos estratégicos, ou que ela está no processo de transformação. Do ponto de vista da Bitniq, o filtro que nós aplicamos para encontrar os parceiros, nós avaliamos qual é o sentimento que nós temos na disposição daqueles parceiros de transformar o seu próprio negócio, ou transformar a indústria, né? É muito importante para a gente conseguir entender qual é o compromisso pessoal e do grupo, daquela cultura, em entrar dentro dessa dinâmica de transformação que nós estamos passando hoje, no papel de agente, né? E não no papel de objeto dessa transformação. Esse é o perfil que nós procuramos. E dentro disso, nós trabalhamos numa perspectiva muito aberta. Eu tenho parceiros desde plataformas de blockchain, eu tenho trabalhado até com artistas plásticos, eu tenho trabalhado com plataformas de aceleração de escritórios de arquitetura, da mesma maneira que eu trabalho com clientes de educação, eu trabalho com festivais que estão tentando se reinventar, que estão se reinventando, né? E essa é a matéria-prima que a gente procura, mais do que eu vou trabalhar nessa vertical da indústria, naquele vertical da indústria, né? A gente procura esse momento de transformação. Perfeito, Mauro. Puta, queria agradecer aí profundamente aí a sua entrevista, cara. Você é um super especialista, um craque aí, né, do mercado de comunicação, um dos grandes expoentes aí desse novo mercado, né, desse mercado de transformação. Então, cara, queria só agradecer aqui a sua presença e colocar à disposição aqui, cara, o que sempre vai estar aberto para os seus projetos, etc., para que a gente fale novas oportunidades aí. Olha, muito obrigado, André, pelo convite, pela oportunidade. Gostei muito de estar aqui com vocês, porque eu sou um ouvinte do Future Hacker, né? Aprendi muitas coisas, né, desde que vocês começaram a publicar os podcasts, assuntos muito interessantes, e eu me sinto muito feliz de poder contribuir com isso também. Espero continuar aprendendo muito com vocês. Show de bola, cara. Obrigado, Mauro. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Future Hacker. Life. Path. Future.